respeito deste assunto que deixou triste muita gente, muitas pessoas estão realmente aí revoltadas com essa morte, esse óbito que infelizmente a gente teve que divulgar no programa de hoje. Estou recebendo o Dr. Luiz Flávio Gomes, que é jurista e professor. Seja bem-vindo à Revista da Cidade, viu? É um prazer receber você. Bom dia, Regina. Bom dia também. Bom dia na medida do possível, né? Afinal de contas, a gente está aí noticiando a violência que não para de aumentar, números que a gente não gostaria de divulgar de forma nenhuma, não só falando aí nas manifestações, mas a violência no nosso país no geral, né? A criminalidade aumentando cada vez mais. Antes da gente falar deste assunto especificamente, como é que você vê essas questões no Brasil? Você acha que o país está um pouquinho fora do trilho ou muito fora do trilho? Como é que você vê essa questão da criminalidade no Brasil hoje? Está muito fora do trilho, muito. É muito preocupante, vivemos um momento caótico, de desespero generalizado e o pior é que estamos fazendo tudo errado. O Brasil está tudo errado. Nós não temos política de prevenção, não há uma política preventiva que trabalhe educação e ética, nada disso. Portanto, as pessoas não tendo ética, não respeitam a vida. Matar um ser humano hoje é como se mata um inseto. Aquele tiro do sujeito no meio da avenida, em cima da cabeça de um menino na semana passada, um tiro que foi divulgado para o mundo inteiro, aquilo é como se fosse matando uma barata. Não causa mais horror em ninguém. Em ninguém. E está tudo errado também por uma razão preocupante, que antes a violência estava mais restrita aos marginalizados, mais restrita àqueles animais não domesticados que nunca estudaram e que, portanto, só sabem a linguagem da violência. Agora a violência subiu e chegou no nível médio, inclusive na mídia. A mídia agora estimula também a violência. E quando isso acontece, o caos generalizado pode-se prever. Nós vamos viver momentos dificílimos daqui para frente, porque a classe média está matando gente do Rio de Janeiro. A classe média está saindo por aí num vigilantismo e prendendo meninos em poste. Isso é bandido, isso é bandidagem, é a bandidagem da classe média. Depois vem a bandidagem midiática, toda estimulando a violência. E o país não tem estrutura nenhuma para combater, nem para prevenir. Por exemplo, a bomba contra o jornalista. Todas as televisões viram a bomba antes. Só a polícia não viu. E por que a polícia não controla e não monitora esses black blocs? Desde junho eu estou escrevendo isso, muita gente escrevendo isso. O policiamento é de inteligência e é preventivo. Não é depois que morre que vem o Estado. O Estado vem tarde. Agora a Dilma diz, a Polícia Federal vai ajudar para descobrir o autor do assassinato. O mais importante é prevenir o assassinato. Não é depois descobrir. Claro que tem que descobrir quem foi o assassino. Claro que tem que punir esse bandido assassino. É evidente. Isso não há dúvida nenhuma. Mas nós não temos no Brasil a cultura da precaução, a cultura da previsibilidade, da inteligência que antecipa o criminoso e salva a vida. Nós não estamos preocupados em salvar vidas, nós estamos preocupados em reprimir só isto, reprimir quem matou. Mas aí a vida já foi, a família já está chorando, a TV Band já perdeu o sujeito, ou seja, um profissional já se foi. Então esse é o problema, estamos fazendo tudo errado. E além da questão da prevenção, como você muito bem colocou, tem também a questão da banalização da vida, como você também muito bem colocou. Aconteceu um episódio ontem mesmo na porta da delegacia, onde os ativistas ou pseudo-ativistas, sei lá como é que a gente pode chamar, ou simplesmente baderneiros, que a partir do momento que eles vão para a rua, em nome de uma causa, cometendo tentativas de assassinato ou assassinatos de fato, como aconteceu agora, né? Infelizmente com esse cinegrafista. Existia um comentário desses ativistas, desses manifestantes, com os cinegrafistas que estavam ali. Aconteceu um bate-boca, inclusive chegaram às vias de fato, e um deles comentou: tomara que amanhã o próximo seja você. Acabou de sair a notícia da morte do cinegrafista.
E esse ativista, como você comentou, também é da classe média, está ali por uma causa, está ali por alguma situação em que ele está defendendo, uma causa que ele considera justa, dá tão pouco valor à vida quanto um bandido marginalizado, como você colocou no começo do comentário. Essa situação é tão preocupante quanto, Perfeito, né, é preocupante. Por quê? Porque toda a sociedade, ela tem como centro, como eixo de estabilidade as classes de cima. Se as classes de cima dão um mau exemplo, claro que tudo vai água abaixo. E agora o que nós estamos vendo é a classe média adotando a mesma postura violenta e criminosa dos bandidos. Portanto, está se convertendo em bandida também. É uma classe ou setores desta classe estão se convertendo em bandidos que têm que ser reprimidos, tanto quanto tem que ser reprimido o bandido de baixo. É que bandidagem não importa de onde vem, de baixo, de cima ou do alto, etc. Todos têm que ser punidos. E banalização da vida é isso, é falta de ética. Porque quem está ensinando ética agora para as nossas crianças? Quem sabe o que é ética nesse país? Ética que significa respeito ao ser humano, respeito aos animais, respeito à natureza e ao bom uso das novas tecnologias. Quem está ensinando isso para as pessoas? Pouquíssimas pessoas. Ou seja, nós perdemos o eixo de uma vida em sociedade. E com isso, a desorganização é generalizada, o caos, e esse caos só tende a se agravar, porque ninguém mais confia na polícia, não confia nos juízes, na justiça, não confia no legislador. 81% dos brasileiros, segundo o Ibope, acham que os políticos são corruptos ou muito corruptos. Não há nenhuma confiança mais. Nós não temos mais relacionamento de confiança e de fidelidade com esse pessoal. Conclusão, estamos nos sentindo num país mesmo sem lei. É o velho oeste norte-americano, é a lei do mais forte. A lei do mais forte conduz a uma guerra de todos contra todos, como já dizia um filósofo inglês lá no século XVII, que é Hobbes. E a guerra de todos contra todos significa salve-se quem puder. Esse salve-se quem puder, tanto está acontecendo no plano da violência, como no plano das fraudes e da roubalheira, do parasitismo geral do país. É o salve-se quem puder. É como aqueles primeiros portugueses que vieram para o Brasil, para aqui só sugar tudo, saquear, pilhar, roubar, estuprar, matar, escravizar. Essa era a mentalidade única dos primeiros colonizadores. Isso já está tão na nossa história, né? Já está tão intrínseco. Impregnou. A gente poder fazer diferente, né? Impregnou. Regina, agora aí que está o problema. Impregnou na nossa personalidade do brasileiro. Então, não tem nada de brasileiro pacato, brasileiro cordial. Cordial coisa nenhuma. Nós somos violentos. 27,1 assassinatos para cada 100 mil pessoas é muito, 3 vezes mais do que a ONU considera como país de violência epidêmica. 3 vezes mais. Isso não são números de guerra, né? Número de guerra. Nem na guerra do Iraque, nem na guerra do Afeganistão, matou-se tanta gente. Nós matamos 54 mil pessoas por ano, assassinadas, mais 45 mil nos acidentes de trânsito. Ou seja, nós realmente banalizamos a vida. E o que é banalizar a vida? É preciso compreender bem isso. Banalizar a vida significa não ver mais nenhum sentido ético na existência da vida. Você não vê mais ninguém falando em ética pela preservação da vida. Você vê, inclusive, jornalista dizendo é preciso mesmo fazer justiça com as próprias mãos. É justificável a atitude, né? Justificável. Justificável onde? Só se for no país dela. Nunca, jamais, alguém de televisão responsável disse algo tão grave como foi dito. Isso significa que extrapolou os limites. Uma coisa é a pessoa acreditar nisso, né? Uma coisa é a pessoa ter isso dentro dela. Eu acredito nisso, ok, é a opinião dela, mas usar esse meio de comunicação para dizer uma coisa dessa, é aí que mora o perigo, né? Porque se a gente já está vivendo esse momento de desorganização geral, saiu até uma pesquisa, a Veja estava comentando sobre isso, a gente estava falando agora há pouco com o Fábio, que estava aqui com a gente, que o brasileiro, em grande escala, não me lembro agora o número, mas ele está se sentindo como lixo.
se sentindo realmente um lixo destratado pelos governantes, o descaso é enorme, abandono total, abandono na saúde, abandono na educação, abandono ao apoio à família, ao apoio à ética, como você falou. E aí a gente está indo para essa desordem, para essa desorganização, essas manifestações que estão acontecendo de cada vez mais, de forma mais violenta e levando as pessoas a óbito. E agora, para completar, justiceiros espalhados em alguns lugares aí do Brasil. Quer dizer, isso só pode culminar numa guerra civil. Regiane, você está sendo apocalíptica. Não acho que eu estou sendo apocalíptica, eu acho que eu estou sendo muito realista. Realista é o quadro que você vê, é o quadro que todos nós estamos vendo nesse instante. Estamos partindo por uma guerra civil, mas uma guerra civil envolvendo várias classes, porque todo mundo sem causa nenhuma, né? A guerra civil contra os de baixo, contra os marginalizados, já acontece há muito tempo. Já se mata todo mundo, mata um policial, eles vão lá e matam 12, como mataram em Campinas agora, e fica por isso mesmo. Não tem punição, ou seja, que falta entre nós educação, ética e o que os americanos chamam de enforcement, ou seja, o império da lei. Nós não respeitamos a lei. Nós, brasileiros, somos mestres em fugir da responsabilidade legal. Ninguém quer cumprir lei. Não cumpre lei no sinal vermelho, você não cumpre lei na velocidade, você bebe e dirige em seguida, desprezando totalmente a vida dos outros. Você só pensa no nós ou no eu. Você nunca pensa nos outros e nos eles. Ou seja, você não consegue ver o outro também como um ser humano. Então, esse é um problema gravíssimo que passamos. Outra coisa, veja como fazemos tudo errado, Regiane. Qual seria a medida mais correta para salvar a vida desse jornalista? Uma prevenção da polícia. Não teria deixado o cara ir de bomba lá, porque estaria monitorando todos os black blocs. Você está indo? Vai, está indo. Abre sua bolsa. Deixa eu ver sua bolsa. Tira a máscara da cara. Tira a máscara daqui. Tira a máscara daqui que eu quero ver quem é você. E sua identificação. Vai aqui. Tira do cara antes. Porque não são milhões de black blocs, não passam de 100. Não passam de 100 em cada estado. Ou seja, dá para controlar. A polícia não faz trabalho preventivo, não faz trabalho de inteligência. Deixa acontecer. Depois que acontece, vem a reação. Reação, hoje, Senado Federal, Renan Calheiros, que todos nós sabemos, de uma reputação absurdamente imoral. Bom, ele vem, vou aprovar uma lei do terrorismo. Vai aprovar uma lei. Todas as vezes que acontece a desgraça no país, eles aprovam uma lei. Sabe quantas leis eles já aprovaram de 1940 até dezembro? Aprovaram 150 leis. 150 leis. Que não mudaram nada. Qual crime diminuiu? Diga qual crime diminuiu com 150 leis que eles aprovaram. Portanto, aprovar uma lei nova, como eu vou aprovar, lei do terrorismo, é uma enganação do povo. Estão embromando o povo, enganando. E a desgraça, setores da nossa população acreditam nessa enganação, nesse charlatanismo, como na Idade Média se acreditava em bruxas. É impressionante, é impressionante como as pessoas acreditam em coisas que não existem. A lei vai diminuir o crime. Qual lei diminuiu? Qual lei diminuiu? Então, é enganação, é tudo errado. Estamos numa política, num contexto geral, político errado e as 4 instituições fundamentais de um país. Você quer saber se um país é fracassado ou se ele é vitorioso, próspero? Só você analisar as 4 instituições. Estado/democracia, como está? Isso aqui. 2, o regime econômico do país, como anda? O império da lei e a sociedade civil. Os 4 bases, os 4 pilares de toda a sociedade estão podres em nós, estão podres, porque você vê, o império da lei, império da justiça, é brincadeira. Uma polícia que só apura 8% dos homicídios vai dizer o que para nós? Ela não tem o que dizer para nós, porque 92% dos homicidas estão impunes de cara. Como pode isso? Então não tem império da lei, a sociedade civil ficou incivil, ela está incivilizada. É uma sociedade que perdeu os valores clássicos de respeito à vida, de respeito à família, os mais velhos, de amor ao trabalho. Isso tudo está perdido. Nós trocamos tudo isso pelo consumismo, prazer instantâneo, prazer momentâneo. E com isso, todos nós fomos levados a viver o agora nesse instante, sem nenhuma cautela de previsibilidade. Nós matamos 242 em Santa Maria e vamos matar muito mais porque não temos a cultura da precaução, a cultura da cautela. Agora, você me diz, mas
Quem fez o certo no mundo? Quem está fazendo o correto? Qual modelo nós teríamos para nos inspirar? Eu te dou o modelo. O certo fizeram aqueles países de capitalismo evoluído e distributivo, fundado na educação de qualidade para todos. Quem são eles? Dinamarca, Noruega, Finlândia, Canadá, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Austrália, Alemanha, Áustria. São países que não tem essa desgraça diária de morte. Sabe quantas mortes eles têm na média? Na média deles, uma morte para cada 100 mil. Um assassinato para 100 mil. Brasil, 27 mortes para 100 mil. Nós somos 27 vezes mais violento que esses países. Que loucura. Ou seja, e aí você diz, não, essa coisa é de comunista, essa fala é de comunista. Não sou comunista, nem ismo, nem socialismo, esses ismos todos morreram, porque isso tudo não deu nada. Somos capitalistas, porém há dois capitalismos, há o inteligente e há o burro. O inteligente é esses países que eu te falei, o restante é um capitalismo ordinário, porque muita desigualdade, muita miséria, e isso gera todo esse estado de insegurança, que é um caos. Ninguém vive bem nesse país. Ninguém, nem o rico. Nem o rico. Não, tá todo mundo você com medo. pode ser rico, você tem medo. Todo mundo cada vez mais preso, né? Tem medo. E é um absurdo essa questão de lei antiterrorismo, porque se a gente parar para pensar, o que significa terrorismo, se a gente for procurar no dicionário, né? Eu não sei o que está escrito exatamente lá, mas o que eu entendo sobre terrorista é uma pessoa que tem um ideal, por mais bestial que seja esse ideal, ou por mais absurda que seja a consequência que essa pessoa vai causar por conta desse ideal, mas ele está ali defendendo uma causa que praticamente já nasceu com ele. O que a gente está vendo nas ruas, uma pessoa, um idealista, a gente está vendo uma pessoa absurdamente insatisfeita e que não tem limite nenhum, justamente por conta dessas leis que existem no papel e que não são colocadas na prática, não é, professor? Perfeitamente. Terrorismo, ademais do que você falou, terrorismo significa querer derrubar o Estado, querer trocar o regime político. Terrorismo é você tentar dividir um país, porque você se considera outro, membro de outro país. Nada disso se vê nesses meninos. Eles estão cometendo criminalidade comum, são bandidos da criminalidade comum. E agora então, para fechar esse raciocínio nosso, não só estamos fazendo tudo errado, como estamos fazendo tudo errado não é de hoje, porque o black bloc bandido hoje, a classe média hoje que está amarrando negrinhos no poste, jornalistas que vivem fazendo apologia de violência, e todos esse povo tiveram os pais que apoiaram ditadura, tiveram os avós que apoiaram o Estado Novo, racista, tiveram avós e tataravós que apoiaram Hitler, que apoiaram os fascismos de Mussolini e etc. E os avós desses tataravós foi gente que apoiou tudo quanto é exagero e absurdo do Estado. Aí você vai retrocedendo, você chega nos nossos portugueses, que quando para cá vieram, chegaram aqui numa lástima ética. Foi o período histórico, os portugueses são fantásticos, Portugal é lindo e maravilhoso, eu adoro os portugueses. Mas aquele período histórico do século XV, os espanhóis e os portugueses eram eticamente podres. Podres. Por quê? Saqueavam todos os navios que vinham, matavam crianças e mulheres dentro de navios, incendiavam todos os navios, chegaram aqui, massacraram os índios, mataram 5 milhões de índios aqui no Brasil. Ou seja, aqui estão para saquear, para pilhar, para sequestrar, para roubar, matar, estuprar. É para isso que o povo veio. E esse espírito continua. É um legado, né? Que ficou. Olha, a gente tem imagens agora que a polícia divulgou há pouco tempo do suspeito de ter acendido, deflagrado a bomba naquele momento da manifestação que vitimou o cinegrafista Santiago da TV Bandeirantes. A gente tem aí a imagem, tá, que a polícia divulgou, ele está sendo procurado. Esse é o suspeito, ele está sendo procurado. A prisão dele já foi decretada, mas segundo as informações que eu tenho neste momento, ele ainda está foragido, ele ainda não se apresentou, ele ainda não foi encontrado pela polícia. Logo mais, o Departamento de Jornalismo, Ana Paola, volta com mais informações a respeito desse assunto. Então, por enquanto, o que nós temos de informação é isso. Esse é o suspeito de ter acendido o rojão, disparado o rojão naquele momento que vitimou esse cinegrafista. E a gente fica aqui na torcida para que as pessoas aprendam a se manifestar de uma vez por todas, né? Porque a manifestação é legítima, ela é democrática, ela faz parte do processo democrático. O povo tem que se manifestar, o povo tem que mostrar que está insatisfeito ou que está satisfeito. Isso é importante.
mas que seja feita de forma ordeira, para que não deixe mais famílias, mais pessoas chorando, mais cartas escritas no Facebook que deixam a gente ali com um nó na garganta, e não tem como a gente não se imaginar no lugar dessas pessoas que estão passando por isso agora, que estão sofrendo. Porque, como a gente já comentou, poderia ter sido qualquer um. Foi um cinegrafista, mas eles foram justamente na Central do Brasil, que é um lugar de circulação diária de milhares e milhares de pessoas. Ali tem aposentados, tem idosos, tem mães, tem crianças, tem gestantes, tem todo mundo está passando por ali. Então, poderia ter sido qualquer um, realmente. Então, antes de mais nada, acho que fica aqui o nosso sentimento para a família, né, e para os colegas de trabalho também do cinegrafista Santiago. Dr. Luiz Flávio Gomes, eu agradeço demais sua presença aqui. A sua análise foi, na minha opinião, impecável. Eu deixo aqui o convite para que o senhor volte tantas vezes para que a gente comente não só assuntos de relevância como este, mas tantos outros também, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui no Revista da Cidade. Ótimo. Até uma próxima. Aliás, vários e-mails chegaram aqui, inclusive de ex-alunos, admiradores, inclusive, da sua vida e da sua história. Infelizmente, não deu tempo da gente comentar, mas fica para uma próxima, tá bom? Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Okay, até a próxima. Obrigado.